Segunda-feira, 27 de setembro, começando a nossa reflexão, hoje com o capítulo 12, intitulado Aplicação Espírita, onde o Emmanuel vai falar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5, um tema desafiante, né, para ver se a gente está com o cérebro, né, com o entendimento afiado para absorver a grandeza desse capítulo. A grandeza que a princípio é daqueles que a princípio parecem superficiais. E a hora que a gente entra no espírito, daí a gente fala, Nossa Senhora, ele é muito maior do que eu consigo conceber. Então este é o capítulo de hoje. E a turma tá chegando, que delícia! Lê Borges, meu amor, Paulinha, Carlão querido, Facunha, Val Moura, bom dia amores, Johnny, Poli, Leonoreda, Daieba, coisa boa, Taile Vilalva, oi meu amor, bem-vinda, Reizinho, que bom queridos, que bom que estamos juntos, a minha arroz chegou, amores, esse capítulo de hoje, nossa, é daqueles assim, que Jesus clareie o nosso entendimento, a nossa capacidade de interpretação, para que a gente alcance toda a profundidade que existe nesse capítulo. Não é um capítulo fácil, é um capítulo desafiante. Desafiante no sentido de encontrar o Espírito, né, que o Emmanuel quis nos trazer. Bom dia, Silvícia! Então, ele vai fazer uma citação pelo livro do item 5 do capítulo 1 do Evangelho, onde ele fala assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo vem trazer, vem nos mostrar com provas que não dá para falar, não acredito, né? Tem gente que fala, mas é essa a grandeza do capítulo. A verdade individual é relativa. A verdade universal é absoluta. Então, quando a gente interpreta algo, quando a gente entende algo, quando a gente estuda ou vive uma situação, a gente forma uma base verdadeira. Só que é uma verdade individual, é uma verdade que é uma parte do todo. As verdades incontestáveis, essas são grandiosas, mas a gente muitas vezes não tem competência para apreender a grandeza da verdade, desta verdade. Então é isso que é esse o capítulo de hoje. Aí tem um outro trecho aqui do Evangelho ainda que fala assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo. Ainda no Evangelho, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Gente, é muito atual.
é muito o que a gente vive hoje no mundo, né? O mundo, as consciências hoje amadureceram, as pessoas hoje têm mais informações, têm mais acessos, têm mais possibilidades de se expressarem. Então, esse desenvolvimento consciencial é justamente o momento que ele fala aqui que a moral deve amadurecer também. Então, como que amadurece a moral? Essa é a parte mais oculta, essa é a parte não aqui em negrito no nosso dia a dia, né? Não é aquela parte direta aqui de avaliação consciencial. É uma parte mais latente, é uma parte mais guardadinha. Por quê? Porque a gente está muito atento nas nossas verdades parciais. E a verdade maior, a verdade verdadeira, né, a verdade absoluta, essa ainda nos passa despercebidos. Ela passa despercebida para nós. Então, o Emmanuel vai começar assim. Vamos ao capítulo. As relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. O progresso vem de Deus. O progresso é um planejamento do lado de lá feito para alcançar o mundo do lado de cá. Então, o progresso vem de uma preparação maior do que a gente pode conceber, né? O que a gente enxerga é uma verdade relativa. O que está no todo é uma verdade absoluta. Pois bem, educação, ciência, economia e indústria demonstram isso. Porque o progresso vem de lá e nos pega aqui. Então, não somos nós que criamos. Nós captamos, nós absorvemos o que vem de lá. Por quem que absorve? Mentes preparadas. Cada uma na sua área, mas mentes voltadas a uma absorção de algo maior. Então, olha isso que eu falei, dito por Emmanuel. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na Terra. Então, as diretrizes são bem atuais, são de acordo com as nossas necessidades aqui, mas elas vêm de lá e nascem na cabeça destes orientadores, substancializadas pelos professores. Aí os orientadores captam a ideia e os professores dão forma no processo chamado educação. Olha o outro. Antibióticos eram projetos nas cogitações das atividades que se dedicam à saúde humana. De onde vieram os antibióticos? O homem criou a partir de uma instrução do alto. Então, olha o progresso sendo regido por mentes superiores. Tem mais dois aqui. O aproveitamento de áreas desérticas foi ideia da cabeça de estudiosos, preocupados em melhorar as condições do povo. Então, vence as ideias divinas e o pessoal aqui da indústria, da economia, apreende a ideia e transforma em benefício para a comunidade. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pelas inteligências
interessadas na solução ao problema das distâncias do mundo, executados por obreiros do progresso que lhe empenharam a própria ação. Transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Então, o automóvel é um progresso que veio do alto em benefício da humanidade. Então, o que ele está provando aqui? Ele está nos falando que fiquem tranquilos, nós estamos atentos ao que vocês precisam e estamos providenciando antes mesmo de vocês saberem que precisam. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Do ponto de vista divino para nós, tá tudo ok. Tá tudo caminhando dentro dos conformes de progresso. Aí a gente fala, não, deve estar havendo algum equívoco, porque aqui embaixo tá um caos. Aqui embaixo a coisa tá feia. Acho que vocês não estão sabendo direito aí. Muitas vezes a gente pensa isso. Esse mundo tá perdido. Nossa, mas que caos. Não tem caos. Não existe caos. O caos está na nossa verdade relativa. O caos está na nossa falta de alcance de percepções mais amplas, porque tem uma regência de progresso divino acontecendo. E aí agora é a parte difícil, que é a parte que ele volta para nós. A doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Então, o Evangelho é o código da salvação que o próprio Mestre veio mostrar como faz. Ele não é uma verdade que você tem condição de acreditar ou contestar. Porque o Evangelho é código de princípios e não de verdades relativas, não de valores e moral cultural momentâneo. Porque a moral e a cultura, os valores, eles mudam de povos para povos, né? Você vai no mundo ocidental e no mundo oriental, tem culturas e valores diferentes. No Evangelho não. No Evangelho é aquela linha coesa, é aquela linha reta, incontestável. Por quê? Porque é o código de princípios. Princípios são muito maiores do que valores, moral, interpretação, minha verdade, o que eu penso. Não importa isso quando a gente fala em código de princípios. Código de princípio é a verdade universal. Ai, Carla, não tô entendendo do que você tá falando. Princípios? Então vamos lá. Princípios são verdades naturais cuja aplicação é universal. Código de conduta ético que vale independente da sua fé, da sua religião, da sua crença, de onde você mora. Princípios são leis naturais de conviver. Então vamos falar de alguns princípios. Princípio da imparcialidade. Princípio da integridade. Princípio da honestidade. Princípio de servir. Princípio da humildade.
princípio do amor, amor universal. Não este amor meu aqui, de mãe coruja, né? De galinha que protege com os pintinhos e... Não, é amor universal. É este o código de princípios. E ele passa ileso a todas as culturas, porque ele cabe em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que cabe ele, né? Por exemplo, um assaltante. Ele pode ir lá ter os seus valores, a sua conduta moral, dentro do que ele acredita, e defender estes valores, mas ele viola os princípios do evangelho. Então, gente, a noção de bem e mal aqui, dentro destes princípios, a nossa noção de bem e mal, ela se perde. Porque o que eu posso achar como bem, pode não ser. O que eu posso ver como mal, pode não ser. Por quê? Porque ele não pode violar os princípios. Princípios, o código do evangelho. As leis preponderantes em qualquer lugar do universo. Porque Deus não tem uma lei para a Terra e outra lei para outro planeta. É a mesma lei. É a lei do amor. É a lei da imparcialidade. É a lei de servir. É a lei da humildade. Então, gente, olha isso que grande. Olha isso que gigante para o momento que a gente vive. Onde cada cabeça encerra uma verdade e briga por ela. Briga, né? Desentende em nome de uma verdade. Quantas famílias não se separaram, não tiveram ameaçados ali a convivência, o afeto, a troca por conta de uma verdade. Que verdade? Verdade parcial? Essa verdadinha pequena aqui que a gente chama de minha verdade. Ora, isso é um orgulho. Isso é uma ostentação que a gente precisa impedir de acontecer. Verdade é do evangelho. E sabe o que o evangelho aqui está falando? Cabe assim a nós, os discípulos e seguidores desta nova revelação, o Espiritismo, que reacendeu a chama do evangelho, o dever de não interromper-lhe a marcha. Qual marcha? A marcha do amor. A marcha da busca constante de algo que está acima de mim. De algo que eu posso não compreender agora, mas eu preciso conceber que existe. Eu preciso aceitar que eu não sei tudo. Eu penso uma coisa hoje e daqui a pouco eu posso me dar conta e falar, nossa, que bobagem que eu fiz, eu acreditava naquilo, nossa, que besteira que eu fiz. Quantas vezes a gente já não caiu nisso? Então, não interrompa o fluxo da evolução, o fluxo do amor preponderante, o amor que não enxerga com ressalvas, o amor que não olha com preconceito, o amor que não faz diferença, o amor que olha a vítima e o agressor com aquela proatividade em servir. Isso sim é caminhar para a verdade maior. Encerrando. Então, cabe a nós, os discípulos, não interromper a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, ou seja, a gente ficar brigando por hipótese que não rende nada. Sabe o que rende? Sabe o que rende? Sabe o que é dar fluxo à marcha? É assim, faça o seu melhor onde você estiver. Porque a gente não sabe
o restante, o que está do outro lado. A minha verdade hoje pode ser um equívoco e depois se definir. Mas hoje, então, eu não vou ficar enrijecida, inflexível em uma ideia, brigando com as pessoas por causa dela. O que valem são as pessoas. Se eu brigo com alguém por causa de uma ideia, eu já interrompi a marcha. Eu já quebrei o fluxo da evolução, do progresso. Reconhecendo que compete a todos nós a obrigação de incorporar essa nova revelação, esses princípios divinos à nossa vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. Gente, brigar por ideias, comprometer o amor em nome de algo que eu defendo é perigoso. Ai, Carla, mas então a gente deve fazer o quê? Não fazer nada? Faça com amor. Lembre-se que o amor é o regente maior. Quando a gente afina com princípios de imparcialidade, de integridade, de amor e humildade, aí a gente não erra, porque a gente está ajustado aos princípios. A moral local pode nos pender para algum lado, só que aqui são os exageros, aqui são os preconceitos, aqui há a rigidez. O eixo divino são os princípios, o código do evangelho. Aqui a gente não erra. Então, faça assim, não fique de braço cruzado. Vá onde o teu coração te conduz. Mas lembre-se, é com Jesus que nós estamos. Foi Ele que nos trouxe essa estrada que a gente precisa percorrer. Não interrompa o fluxo com ideias pessoais. Ai, é isso, é grande, gente. Eu não sei se eu passei aqui. Obrigada pelo feedback, Rô. Que bom que vocês, a Paulinha também falou. Essa live precisa passar na hora do Jornal Sensacional. Paulinha, princípios, é muito grande isso. Então, assim, é muito maior do que euzinha aqui posso, né, conceber e mais ainda passar. Mas, gente, busca isso assim, sabe, com o sentimento, com a sua intuição, para que você acomode isso nas suas vivências, né, para que isso fale mais alto ali no nosso dia a dia. Então, meus amores, que Jesus nos envolva, que Jesus clareie as nossas ideias e possa afiar o nosso desejo de renovação, o nosso desejo de transformação de nós e transformação à nossa volta, sem ferir, sem ofender, sem ser uma pedra no sapato de ninguém, sendo um alento aos corações, porque a verdade do Evangelho fala deste alento. Senhor Jesus, alcance-nos nestes princípios muito maiores do que a nossa capacidade sequer de aprendê-los. Alcance-nos, Senhor. Instrua-nos, envolva-nos e conduze-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, um excelente dia para vocês. Excelente trabalho, vão com Deus. Um beijo! Tchau, amores!